operação, mas já estou com o delegado Laércio e também com o delegado Charles para trazer informações sobre essa operação de hoje. Delegado, faz parte aí da Cerco Fechado, qual o objetivo aí dessa operação de hoje? Operação Cerco Fechado, deflagrada pela Delegacia Geral da Polícia Civil. Foram cumpridos até o momento 60 mandados de 60 mandados judiciais. Temos 63 indivíduos presos em todo o estado, né? E o Draco também deflagrou uma operação no Parque Universitário, zona leste da cidade, com o cumprimento de 12 mandados de prisão. Até o momento, 9 indivíduos presos, né? Todos os indivíduos ligados ao PCC. Qual seria o grau de periculosidade aí desses indivíduos? Indivíduos já com vários antecedentes criminais, né? Já é a terceira operação que nós deflagramos lá na região do Parque Universitário. E mais uma vez aí conduzimos 9 indivíduos, com 3 para serem autuados em flagrante. Como é que funcionava a atuação aí desses criminosos? São indivíduos que atuavam no roubo de veículos, tá? Em toda a cidade, né? Moravam numa vila lá do Parque Universitário e atuam no roubo de veículos, inclusive de maneira bastante violenta, fazendo refém e agindo de maneira violenta no momento da prática de assalto. Menores de idade também envolvidos? A maioria, realmente, adolescentes e jovens, iniciando a vida. Conversar aqui também com o delegado Charles, Helder, para trazer informações para os nossos telespectadores relacionadas a, delegado, com relação a cada um desses presos, né? Com relação ao seu mandado específico. Quem seriam esses 2 homens? Primeiro, ressaltar o que o delegado Laércio falou, uma ação muito importante. O delegado geral Luci Keiko tem realmente elaborado esse planejamento estratégico, deflagrando operações Cerco Fechado, que de forma simultânea dá cumprimento a mandados judiciais em todas as cidades do estado do Piauí. Essa daqui faz parte, o Draco sempre participa dessas operações, né, até atendendo a diretriz do próprio delegado geral, e hoje cumprimos essas medidas cautelares, né? Mas como o delegado Laércio falou, é importante a gente ressaltar que está dentro de um planejamento da Delegacia Geral. Só que o Draco cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, 9 indivíduos foram presos, né? A expectativa era de 12, não era, Laércio? Mas conseguimos efetuar a prisão de 9 deles. Indivíduos já conhecidos pelas unidades de segurança pública, tinham sido presos inclusive em operações coordenadas pelo próprio Draco. Só para você ter uma ideia, em uma das residências que nós fomos cumprir medidas cautelares de busca e de prisão, é a 4ª vez que recebeu visita só de equipes aqui do departamento. E eu atribuo essa responsabilidade a essa legislação atrasada que infelizmente tem proporcionado a soltura desses criminosos. Aqui não é responsabilidade da polícia, não é responsabilidade do Ministério Público ou do Poder Judiciário. A responsabilidade é de uma legislação atrasada, que infelizmente, em muitas situações, a própria autoridade policial, o promotor e o juiz têm que ficar de mãos atadas e seguir essa legislação, colocando em liberdade pessoas que obrigatoriamente deveriam estar encarceradas. É inadmissível e sem justificativa que a gente visite, que a gente cumpra medidas cautelares 5, 6 vezes em um único endereço relacionado às mesmas pessoas. Indivíduos que têm relação com essas facções criminosas, como o Laércio falou aqui agora há pouco. Eles estavam em liberdade e depois que eles foram colocados em liberdade, eles começaram, infelizmente, a causar um incômodo muito grande para a região da Zona Leste, praticando roubos, entrando em residências, naquela modalidade de arrastão, praticando homicídio e tráfico de entorpecente. Então, a gente tem que manter essas pessoas encarceradas, mas infelizmente, em muitas situações a gente fica de mãos atadas em razão de uma legislação atrasada que tem proporcionado a liberação desses criminosos. Seriam menores de idade que estão cometendo esses crimes? Como o delegado Laércio falou, tanto menores de idade como maiores de idade. Inclusive, alguns dos alvos nós apreendemos quando eram menores de idade. Eles voltaram ao convívio social, voltaram a delinquir, são maiores e hoje nós fomos cumprir medidas cautelares de prisões e de busca e apreensão. Todos eles, o que foram apreendidos aí pela polícia nessa operação de hoje? Além do cumprimento das buscas e das prisões, nós conseguimos apreender armas de fogo, entorpecente, tanto que dentre os indivíduos que foram cumpridos mandados de prisão, alguns deles também serão autuados em flagrante delito, tanto pelo crime de posse irregular de arma de fogo, como também de tráfico e associação para o tráfico. A gente pode falar desses eventos que você tem conhecimento e que são feitos a apologia ao crime, uso de entorpecente, aplicação de arma de fogo? Isso é crime, né? Inclusive, dentro do próprio planejamento estratégico do Departamento do Draco de enfrentamento e combate às facções criminosas, nós temos um eixo que é de comunicação. Por que nós colocamos esse eixo dentro do planejamento estratégico?
Porque nós observamos, infelizmente, uma nova modalidade de atuação, uma nova fase de atuação das facções criminosas, usando a comunicação, usando as redes sociais para disseminar essa cultura e ideologia do crime, fazendo essa propaganda, fazendo essa apologia. E em muitas situações eles fazem o aliciamento e cooptação de jovens, são garotas e garotos que são trazidos para dentro da estrutura piramidal das facções criminosas, transformados em ferramentas, em personagens, para difundir essa cultura e ideologia do crime, tentar levar uma mensagem como se o crime compensasse. E, infelizmente, por pura ilusão, eles conseguem aliciar e cooptar muitas pessoas. Isso provoca uma destruição familiar. O crime ele não vai proporcionar bens materiais. O crime ele vai tirar as oportunidades dos jovens, das jovens, de ter uma vida melhor no futuro. O crime ele vai proporcionar a destruição da família. Hoje nós tivemos um relato de uma mãe que nós fomos cumprir essas prisões e ela relatou. Nós fizemos um questionamento. Você sabe quantas vezes a polícia já andou aqui na sua residência? E o relato dela foi: perdi a conta. Perdeu a conta de quantas vezes a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, as instituições de segurança pública do Estado do Piauí já foram cumprir mandados de prisões e de busca e apreensão relacionados aos seus familiares. E a gente observa que são jovens que foram infelizmente aliciados e cooptados, transformados em ferramentas violentas, que têm destruído outras famílias. Mas, além disso, eles causam uma destruição interna da sua própria família ali, do seu meio ali, influenciando, inclusive, outros irmãos, influenciando outros parentes e pessoas que estão ali no seu ciclo de amizade. Eles estavam utilizando, delegado, as redes sociais para fazer apologia ao crime e também nesses bailes, né, esses maiores acabavam cooptando, recrutando esses menores para o mundo aí da criminalidade? Pois é, infelizmente, e é uma diretriz, né, delegado Laércio, da própria Secretaria de Segurança Pública, intensificar algumas ações relacionadas, inclusive, a estabelecimentos comerciais. Temos operações que são deflagradas semanalmente, que está dentro do planejamento da própria Secretaria, de intensificar essas fiscalizações em determinados ambientes, que a princípio era para ser utilizados como ambiente de convívio ali, ambiente harmônico, de cultura, mas infelizmente, em razão da inserção de membros de facções criminosas nesse contexto, eles passaram a utilizar esses ferramentas como locais de encontro, de propagação dessa ideologia e, inclusive, de organização de ações criminosas. Então, vários indivíduos hoje que integram a facção, eles vão para um determinado ambiente, vão se reunir e ali, além deles comemorarem ações praticadas por eles, eles orquestram outras ações delitivas para causar um incômodo para a sociedade piauiense. Mas a Secretaria de Segurança Pública, ela vem aplicando uma metodologia extremamente eficiente. Aqui não é porque nós somos piauienses, não é porque nós somos policiais do Estado do Piauí, mas é porque a gente faz um acompanhamento e temos, inclusive, uma interação com outras unidades da Federação. O Estado do Piauí não deixa a desejar para nenhuma unidade da Federação que diz respeito à aplicação dessa metodologia de combate às facções criminosas. É por isso que a gente tem contribuído com a redução desses índices, dessa criminalidade violenta. Infelizmente, em determinados momentos, a gente tem que retornar aos mesmos endereços para prender as mesmas pessoas. Mas aqui eu trago, isso é em razão de uma fragilidade da legislação brasileira. Uma legislação atrasada que, infelizmente, não conseguiu evoluir e acompanhar a evolução do crime. A sociedade evoluiu, as facções criminosas que surgiram no eixo Rio-São Paulo estão presentes em todas as unidades da Federação. Mas, infelizmente, a gente tem que se basear em uma legislação ainda da época do surgimento e da expansão desses grupos. E isso deixa várias autoridades de mãos atadas. Deixa o delegado, né? Deixa a autoridade policial, deixa a polícia militar, deixa o membro do Ministério Público, o promotor de justiça e o juiz de mãos atadas para aplicar, mesmo sem a concordância, mas obrigatoriamente nós temos que seguir uma legislação atrasada que tem proporcionado a liberação de diversos criminosos violentos que deveriam estar encarcerados. E eu trago uma observação. Isso é um relato de pessoas de bem no decorrer desses 16 anos que nós conversamos. Recentemente, nós conversando com algumas pessoas em algumas comunidades, duas famílias trouxeram um relato. E o relato foi: delegado, enquanto o criminoso é colocado em liberdade, tem dezenas e centenas de pais e mães de família que têm que viver atrás de grades. Isso é culpa de uma legislação atrasada. Mas eu tenho certeza que tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público e as autoridades policiais estão seguindo em ações integradas com um único objetivo: combater essa criminalidade e manter o máximo possível esses criminosos fora do convívio social.
Obrigado, delegado. Tá aí as informações relacionadas a essa operação que ocorreu agora pela manhã. Vou só rapidinho aqui conversar com o delegado Laes. Delegado Laes, com relação à operação de ontem, né, a remédio amargo. Teve atualização, novos presos foram conduzidos aqui para a delegacia durante o dia. Qual foi o balanço daquela operação de ontem em que acabou mirando essa empresa, a Pop Pharma? Foi presa toda a cadeia criminosa envolvida, né? Foram presos os executores dos roubos ocorridos do estado do Maranhão, né? Um deles preso no estado do Paraná, 2 deles em Teresina, né? Foram presos os intermediários, aqueles que agenciavam esses medicamentos ilícitos, e preso um dono de farmácia, onde esses medicamentos estavam expostos à venda. Durante o depoimento, principalmente do empresário, dono da rede de farmácias, né? O que é que foi relatado por ele? Ele tinha conhecimento ali do esquema? Ele confessou que sabia da origem ilícita, né? Eram mercadorias sem nota fiscal, né? Mas negou que tivesse envolvimento com o grupo criminoso que praticava assaltos. O que é que ele pôde relatar? Ele permanece preso, foi liberado? Qual o estado dele nesse exato momento? Foi caminhado para audiência de custódia e segue custodiado. Custodiado, então operação exitosa com relação ao Piauí e Maranhão, né? Proprietário da rede de farmácia aqui de Teresina, né? O restante do grupo criminoso também se encontra preso lá no estado do Maranhão. E do Paraná, o que seria o executor desse crime, ele também permanece preso? O Paraná foi preso, um dos executores, né? Trata-se de um grupo criminoso que praticava assaltos, interceptavam veículos de transportadora de medicamentos, e ele continua preso lá no estado do Paraná. Deve ser interrogado. Obrigado, delegado. Tá aí, das informações relacionadas às 2 operações que ocorreram, né? De ontem, a remédio amargo, como o coordenador do DRACO, o delegado Laes, trouxe aqui para os nossos telespectadores, e a operação de hoje, como o delegado Charles pôde aqui contextualizar para a gente, né? Infelizmente, o envolvimento de menores. Vou só rapidinho, Helder, perguntar rapidinho aqui ao delegado Charles para os nossos telespectadores. Delegado, o senhor relatou com relação a essa preocupação de menores envolvidos no mundo da criminalidade, sendo recrutado também por essas organizações criminosas, mas olhando daqui para frente, né? O senhor falou com relação à legislação, qual seria a solução para que esses menores não acabem aí sendo recrutados para o mundo da criminalidade? Pois é, Denis, Helder e todos os telespectadores, infelizmente há uma evolução da atuação dessas organizações criminosas. Quando essas facções surgiram, lá no final da década de 70, em 1993, no eixo Rio São Paulo, elas tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Fazer o aliciamento e cooptação do presidiário maior de idade. Mas quando elas começaram a instalar células para outras unidades da federação, chegando, infelizmente, em todo o Brasil, inclusive com ramificações internacionais, elas passaram a aliciar primeiro as companheiras desses presidiários, e depois, de 2021 para cá, um aliciamento e cooptação do jovem, do adolescente, e transformam essas pessoas em ferramenta da criminalidade. Então, claro que a gente tem que intensificar, nós temos que elaborar um planejamento uniforme em todas as unidades da federação. Isso a gente tem que intensificar, inclusive, as atividades de inteligência e também a integração entre as instituições, mas não só isso vai resolver o problema. Nós temos que resolver problemas basilares, nós temos que investir em políticas públicas, mas principalmente a médio prazo, ou então o mais curto possível. Nós temos que fazer e trazer um aprimoramento da legislação brasileira, porque com um aprimoramento da legislação brasileira nós vamos resolver, inclusive, situações que hoje estão enraizadas nessa criminalidade organizada. É inadmissível que a gente trate hoje um menor de idade, membro de uma facção criminosa, nos mesmos moldes que esse adolescente era tratado no início da década de 90. Então nós temos um ECA, uma lei que trata relacionada aos menores de idade extremamente atrasada. É um ECA que foi publicado, que entrou em vigor na época que tinha apenas uma facção criminosa ainda no seu início de formação no Brasil. Hoje, quantas facções criminosas existem no Brasil? E presente em todos os estados. Então, a gente tem que intensificar, nós temos que aprimorar essa legislação, tornar essa legislação mais rigorosa, porque quando a gente torna a legislação mais rigorosa, inclusive dando meios, ferramentas para que a autoridade policial, para que o promotor, para que o juiz aplique uma legislação eficiente e mantenha essas pessoas fora do convívio social. Porque a partir do momento que um adolescente, ele é apreendido, é preso, ele é colocado em liberdade, ele passa a responder 8, 10, 12, 20 processos criminais sem ter uma responsabilização, e aqui novamente eu gostaria de ressaltar, por culpa de uma legislação atrasada, além da gente não estar responsabilizando criminalmente, não estar punindo aquele indivíduo, nós também não estamos desmotivando novas práticas delituosas. Porque o próprio adolescente, ele vai, infelizmente, ter um sentimento de impunidade.
e ele vai propagar aquele sentimento para as pessoas que estão ao seu redor. Então ele vai fazer o aliciamento e cooptação de outros adolescentes. Ele vai continuar destruindo famílias. Ele vai praticar ações extremamente violentas como essa, que infelizmente vitimou aquela profissional de saúde que foi vítima de uma tentativa de latrocínio. Então a gente tem que rever essa legislação. Ou a gente aprimora a legislação brasileira, ou infelizmente nós vamos ficar sem meio, sem mecanismo de combater essa criminalidade organizada. Obrigado, delegado. Tá aí as informações, Helder, dessa operação que ocorreu agora pela manhã, a gente viu aí, foram diversos mandados e faz parte da Operação Cerco Fechado, que foi deflagrada pela Polícia Civil. Volto com você, Helder. Obrigado, Denis Constantino, pelas informações. Parabenizar o delegado Laésio Evangelista, que hoje é coordenador do DRACO. Parabenizar o delegado Charles Pessoa. E como ele disse, é preciso que a gente esteja numa constante. Que o trabalho dos nossos deputados federais e senadores seja para que a gente tenha assim, uma reforma no nosso Código Penal brasileiro e nosso nossa Lei de Execuções Penais também, hein? Lei de Execuções Penais também. Existem muitos projetos de lei que precisam ser analisados, endurecendo certas penas de crimes, e o tráfico de drogas é um deles, sem sombra de dúvidas, é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos aqui no Brasil, até para desestimular a prática e a inserção de crianças e adolescentes no mundo da criminalidade. Mas do outro lado também a gente precisa de educação, a gente precisa que os prefeitos, que os governadores, que o presidente, que todo mundo se junte para proporcionar educação e outras atividades para a criançada não ver na criminalidade a alternativa de um dinheiro fácil, de algo que vem de forma rápida. Crime é crime.